Mas eu quero começar com essa história. Marçal, sem Lula, disputarei a presidência de 26. Claro. Também se outras coisas acontecerem. Então, vamos ao que ele falou. Vamos botar o vídeo do que ele falou na sabatina do UOL. E aí eu quero refletir com vocês. Vai lá. Eu vou deixar bem claro uma situação. O Tarcísio apoiando o Ricardo e insistindo nisso, o Bolsonaro está certo da leitura e eu vou refazer a leitura. Sem Bolsonaro elegível, a gente tem um Tarcísio. A gente tem um Zema para vir de vice, que já pediu. Tem bons governadores, o Ratinho, tem uma turma muito boa. Mas, se o Lula morrer, eu saio candidato a presidente do Brasil. Então, a única condição que eu vou colocar vai ser essa. Se for o cenário perfeito, Bolsonaro presidente de novo, Tarcísio governador reeleito, parando de falar essas asneiras, Marçal na prefeitura de São Paulo é a tríplice coroa. Não funcionando nada disso, não tendo ninguém, eu já deixo para o povo de São Paulo saber. Com a morte do Lula, pode escrever assim na notícia. Se Lula morre, porque ninguém dura para sempre, eu viro candidato a presidente, porque nem Tarcísio vai dar conta, porque ele apoiou o cara errado, o Bolsonaro vai estar inelegível e eu quero servir o Brasil. Só nessa hipótese. Então vocês vejam que ele, de novo, mete o pé na porta da extrema-direita, né? Impõe ao Tarcísio, fique longe do Nunes, porque Bolsonaro vai estar inelegível e vai, claro, ele disse, se Bolsonaro estiver elegível, então Bolsonaro elegível, se candidata à presidência, ele sugere que ganhe, Tarcísio se reelege, ele na prefeitura. Agora diz ele, não pode o Tarcísio fazer campanha contra mim. Aí não pode. Aí não pode, porque o Bolsonaro estará inelegível, o Tarcísio vai se queimar com o Nunes e sobro eu. E aí ele diz, se o Lula morre, que é de uma grosseria, você imagina, é de uma estupidez, né? Mas aí esquece essa questão se o Lula morrer, porque na verdade o que ele está dizendo é o seguinte. O que ele está dizendo é o seguinte, ele tá fazendo uma leitura que vai adiante. Bolsonaro inelegível, Tarcísio vai se queimar e eu me candidato. Agora, eu só não me candidato se o Lula for candidato, porque aí eu sei que eu não vou ganhar. Então, olha os acenos que ele faz. No fim das contas, ele coloca, com Bolsonaro inelegível, o Lula será imbatível na disputa. Agora, se ele morre, aí o candidato não é o Tarcísio, não. Aí o candidato sou eu. Que ele estará queimado. Pensem na ousadia desse cara. Eu não estou fazendo... Atenção, se alguém está achando que eu estou me admirando, está entendendo errado. Eu não estou me admirando, não. Eu não estou deitando sobre ele um olhar elogioso. Eu só estou dizendo que a porteira que foi aberta por Bolsonaro, por Tarcísio, por essa gente toda, por essa porteira aberta, passou gente como Pablo Marçal. Porque o Tarcísio, aqui é a coisa, vamos entender a política, vamos entender o jogo. O Tarcísio, para assustar o eleitorado de direita, ele resolveu usar o Boulos como espantalho. O que ele disse? Olha aqui, se o Marçal passa para o segundo turno, é a melhor chance que o Boulos tem. Porque aí, na cabeça dele, muita gente se junta contra o Marçal e a melhor chance que tem de eleição para o Boulos. Tem um vídeo aí, acho, né? Dele falando, do Tarcísio falando isso, é isso, meninos? Tem o vídeo?
Tem. Então põe o vídeo aí. As pessoas me perguntam por que você tem certeza que o Ricardo Nunes é o melhor. Tenho vários motivos. Parceria, confiança, caráter. Mas um deles é que eu não quero que a esquerda ganhe. Eu não quero Boulos. E hoje, o Pablo é a porta de entrada pro Boulos. Raciocínio aqui, quase matemático. O Tarcísio está dizendo que entre Boulos e Marçal, o pior é o Boulos ou o pior é o Marçal? É claro que ele está dizendo que o pior é o Boulos, não o Marçal. Ele está vendo o Marçal como um instrumento para a eventual eleição do Boulos. Atenção, aqui a gente diz tudo. O raciocínio não é despido de sentido. Nas simulações de segundo turno, por enquanto, seria mais difícil ao Boulos enfrentar o Ricardo Nunes do que o Marçal. Por enquanto, até as últimas. Vamos ver, hoje vai sair número, amanhã, sei lá. Vamos ver como andam as coisas. Agora notem que com todas as vinculações, e nós vamos ver daqui a pouco, o Marçal ficou desfilando por aí com um cara que disse ser do PCC. Sem receio nenhum. Sem receio nenhum. Essa direita que diz, não gostamos de bandidos. Não? Você está dizendo que o cara é bandido? Não, ele diz que ele é do PCC e ele está ao lado do Pablo Marçal. Tem uma gravação ele dizendo que é. Não é? Há outras pessoas do tal do PRTB ligadas ao PCC. Mas vai o Tarcísio? Lá atrás ele tinha dito, votarei nulo se acontecer de Boulos e Marçal. Depois ele recuou. E aí, o Marçal foi para cima do Tarcísio. E disse, olha aqui, chamou ele de uma criatura inventada por Bolsonaro. Presta atenção nisso. E fez outras considerações que eu quero comentar aqui. Você que está fora de São Paulo diz, mas por que eu aqui em Salvador, aliás, querida Salvador, a nossa maior audiência relativa do Brasil, né? Temos a soma de várias rádios, eu nas ruas sou muito conhecido, eu mais conhecido que Caetano Veloso, mentira, então é uma brincadeirinha, tá? Mas que eu sou bem conhecido lá em Salvador, sou. Beijo para Salvador, sempre. Mas por que eu tenho que saber disso? Porque isso interessa ao Brasil. Nós temos de lembrar o que é que vem junto com a candidatura do Marçal. Como é que ela aparece? Como é que ele se impõe ao bolsonarismo? E aí ele deu uma resposta ao Tarcísio que, atenção, dentro da truculência deles, porque isso é briga lá deles, né? Ela tem um quê de desmoralizante. Tem. Põe o vídeo aí, vai. Tarcísio está enterrando a carreira política dele com essa declaração. De fato, querer proteger um cara que é fraco, igual ele, quando um governador precisa pôr força demais, além daquilo que ele acredita e seus princípios, já está provado que o futuro ex-prefeito, que é o Ricardo, o Bananinha, ele é um cara que não tem pujança, presidente do comando, ele não consegue tocar isso aí. Ele foi jogado aí. Ele não é obrigado a deixar de apoiar o Ricardo. Agora, colocar meu nome no meio, eu fiz um combinado com ele de cessar fogo. Só falaria dele se ele tocasse no meu nome. Então, aqui continua o combinado. O Tarcísio, insistindo nessa tese dele, primeiro ele fez uma grande cagada, que falou que entre Boulos e Pablo no segundo turno ele anularia o voto. Ele reconheceu isso. Agora, ele faz uma segunda. Ontem saiu uma notícia que o Bolsonaro, eu nem sei a veracidade da notícia, eu estou falando pela notícia, que o Bolsonaro falou que o Tarcísio tem que se afastar. O Tarcísio é uma criatura feita pela transmissão de voto do Bolsonaro. Ele vai ter um problema muito sério eleitoral em 2026
se ele continuar nessa de me atacar, porque eu tenho representado essa frente. São várias coisas aí. Primeiro, a paixão pela vulgaridade vocabular, que não é só agora. Que ele deve achar que isso é uma forma de ser desprendido. Né? Refere-se a um adversário, ele não diz o Nunes. Poderia ter o Nunes. Não, o Nunes não é o Nunes é o Bananinha. O Boulos, outro dia, o que consome açúcar, o Boulos, ou não sei o quê. A Tabata é a Chatabata. Então, assim, é um... Se dane tudo, eu não tenho respeito por absolutamente nada. Ele se diz do campo conservador. Você que me acompanha, o que é ser conservador? O conservador, quando honra esse nome, é o sujeito que gosta, que se preocupa em conservar instituições e falando, olha, é claro que o mundo precisa mudar, as coisas precisam mudar, mas nós temos que conservar as nossas instituições. Vamos mudar as leis e tal, mas conservando a estrutura da sociedade. Os progressistas dizem, não, se você preservar a estrutura, você não muda. Então vamos mudar também a estrutura. São visões de mundo. Uma identificada com a direita democrática, outra identificada com a esquerda democrática, e há finalmente direitistas e esquerdistas que não são democratas. Aí é outro papo. Não vou nem entrar nisso agora. Não, ele não é um conservador. As coisas que ele diz são de um reacionarismo insuportável. Li há pouco aí em algum lugar que ele foi, não sei onde, ele fez uma intervenção e disse que a homossexualidade é um distúrbio. Porque ele precisa falar isso, inclusive para atrair o voto religioso, né, que ainda não migrou para ele de vez, porque ele já andou, ele andou atacando evangélicos no passado, se não diretamente, mas indiretamente. A questão do dízimo. Então ele está querendo se meter nesse negócio. Agora, note que ele chama o Tarcísio de criatura feita pela transmissão de voz de Bolsonaro. Ele está dizendo para o Tarcísio, ô Tarcísio, sabe quem era o Pablo em 2022, aqui em São Paulo? Você. E do ponto de vista do candidato que cai meio de paraquedas, pergunto, verdade ou mentira? Verdade. Eu lembro da piada que eu fiz aqui, meninos, que viralizou. Eu perguntei para o Tarcísio, qual é o endereço do iFood que você tem cadastrado no seu celular? Hein? Que inventaram um Tarcísio com raízes em São Paulo que ele nunca teve. Eu lembro que ele falava errado o nome de alguns bairros e tal, enfim, porque não sabia nada. A essa altura deve ter aprendido. Não, eu sou justo aqui, tá? Eu não tenho, eu sou muito duro quando eu penso alguma coisa, mas eu quero ser preciso, eu não quero enganar as pessoas. Ah, você acha, Reinaldo, que o padrão intelectual do Tarcísio é o mesmo do Pablo? Não, eu não acho. O Tarcísio é um cara com formação intelectual. Entendeu? O Tarcísio é um engenheiro. Ah, mas tem que ser engenheiro? Não, estou dizendo que ele tem formação intelectual. O Pablo não tem. Ah, é formado em direito, sei lá o quê. Fala umas coisas do arco da velha. Inclusive desconhece o sentido de determinadas palavras. O Tarcísio é um cara tecnicamente preparado. Aliás, o governador já reconheceu, fez carreira no governo do PT, da Dilma, no DENIT. Ele gosta da Dilma, a Dilma gosta dele. Trabalhou no governo Dilma. Aí tem origem militar e não sei o quê, Haiti, foi pescado pelo bolsonarismo. Mas de política, o que é que eu... Ele era um cara feito, ele é um cara feito pelo Bolsonaro, sem dúvida. Caído de paraquedas em São Paulo. Assim como o Pablo, lá de Goiânia,
Goiás, ela caiu de paraquedas aqui. E aí a questão não é a origem, eu estou dizendo de ser uma construção artificial. Só que o Pablo está dizendo o seguinte, o Tarcísio, os seus votos são do Bolsonaro, os meus não. Porque se os meus fossem do Bolsonaro, essa altura eu já nem era mais candidato, porque inicialmente o bolsonarismo me chutou. E depois viu que não dava. Reinaldo, você está sendo de algum modo elogioso ao Pablo? Não! Não! O que eu estou dizendo é, olha o que está acontecendo com a política, olha o que está em curso. E nós temos idiotas rematados, inclusive na área em que eu atuo, que é a imprensa, que acham que o mal é Alexandre de Moraes. Que acha que o mal está no enfrentamento de tudo isso que nos legou e resultou em Jair Bolsonaro, em Pablo Marçal. É uma briga na extrema-direita, é uma briga que se dá na lama. Mas nós temos que ficar atentos a ela. Não é? Porque visivelmente, esse cara se sente amparado para comprar essas brigas e comprar de frente. E confrontado com as evidências de que seus amigos são do PCC, ligados ao PCC, têm vínculos com o PCC, ele nem se ocupa de negar, diz que vai fazer ainda um vídeo sobre isso, mas desfilou por aí, voltou a desfilar com o chefão do tal do PRTB, que tem áudio dizendo, eu sou do PCC. Tenho contatos com o PCC. E aí, o bolsonarismo já se ligou a ele. O Tarcísio tentando enfrentar, ele está peitando o Tarcísio. Dizendo, você vai quebrar, é ruim para você. Não me enfrenta não. Tá achando que é quem? Você é uma criatura do Bolsonaro. A gente já tinha combinado cessar-fogo e você não está parando. E aliados do Nunes estão fazendo campanha para vereador, não sei o quê, e estão escondendo o nome do Nunes. Aí eu volto a Tarcísio. Governador, sabendo tudo que a gente sabe sobre Marçal, sobre os amigos do Marçal, esse com quem ele voltou a andar, o senhor acha mesmo que a campanha certa é essa? O problema do Marçal é que ele pode trazer o Boulos? O senhor jura que é esse o problema? Aliás, pergunta a setores da imprensa, jura que o problema é o Alexandre? Não, então não pode criticar o Alexandre, senão não pode. Desde que a crítica não seja delinquente, falsa e desamparada nos fatos, ou dos fatos, pode. Mas olha o que está em curso na maior cidade da América Latina, nós vamos ver mais coisa, e olha onde essa gente está. Tarcísio, será que você identificou direito o problema? Eu ouso dizer que não.